O trem sacolejava violentamente sobre os trilhos irregulares, como se o próprio destino conspirasse para colidir mundos opostos, quando João, com o rosto contorcido em uma careta de superioridade, invadiu o compartimento e, sem uma palavra, jogou sua mala sobre o assento já ocupado por Miguel. O ar ficou denso em um instante, o silêncio rompido apenas pelo rangido das rodas, e Miguel, cujos olhos castanhos carregavam o peso de 1000 silêncios não ditos, ergueu o olhar devagar, sentindo o coração martelar como um tambor de guerra em uma praça lisboeta lutada. Desculpe, mas este é o meu lugar, murmurou Miguel, a voz firme mas trêmula, enquanto João, um homem de meia idade com bigode grisalho e postura rígida de quem carrega o fardo de tradições inabaláveis, bufou alto: em Portugal, homem de verdade não se importa com bobagens, saia daí antes que eu perca a paciência. Miguel sentiu o rubor subir às bochechas, não de raiva, mas de uma fadiga antiga, aquela que vem de anos desviando olhares em festas de família no Alentejo ou sussurrando promessas de amor em becos escuros do bairro alto. Ele apertou o celular na mão, onde uma foto de Rafael, seu companheiro de alma, piscava como um farol em meio à tempestade. Rafael, com seu riso contagiante e mãos que curavam feridas invisíveis, estava em Porto, esperando por ele após meses de separação forçada por um emprego instável. João, alheio a tudo, arrumou-se no assento roubado, cruzando as pernas com a arrogância de quem via o mundo em preto e branco, homofóbico convicto, moldado por sermões dominicais em igrejas do interior minhoto e conversas de bar onde piadas cruéis eram troféadas como medalhas. O trem acelerou rumo ao norte, cortando vinhedos adormecidos sob o sol poente do Douro, e Miguel, em vez de confrontar, recostou-se na parede oposta, os olhos fixos na paisagem que borrava como lágrimas contidas. Mas o destino, caprichoso como as marés do Atlântico, tinha outros planos. Uma pane repentina parou o trem a uma estação fantasma, isolada entre colinas, e os passageiros foram forçados a um confinamento inesperado, onde segredos brotavam como uvas maduras esmagadas. Enquanto o condutor anunciava por megafone que a reparação levaria horas, João resmungou algo sobre malditos modernos e suas máquinas frágeis, lançando um olhar enviesado para Miguel, que agora folheava um livro de poesia de Fernando Pessoa, as páginas amareladas e quando versos sobre o ser e o não ser. O compartimento, apertado para dois, pulsava com uma tensão palpável, como o ar antes de uma trovoada no verão algarvio. Miguel, um designer gráfico de 28 anos com tatuagens discretas de ondas no pulso, símbolo de sua jornada fluida pela identidade, havia crescido em uma família conservadora de Évora, onde o amor por Rafael, encontrado em uma marcha do orgulho em Lisboa 3 anos antes, era um segredo guardado como um vinho envelhecido na adega familiar. Rafael, professor de história com olhos verdes que pareciam mapear antigas rotas romanas, era o contraponto perfeito, otimista, vocal, sempre pronto para desafiar o status quo com um debate acalorado em cafés do Chiado. Mas naquela tarde, com o trem imóvel, Miguel sentia a ausência de Rafael como um vazio no peito, e o roubo do assento parecia mero preâmbulo para algo maior, uma lição que o universo tecia com fios invisíveis. João, por sua vez, era um engenheiro aposentado de Braga, viúvo há uma década, pai de 2 filhos que raramente ligavam, imerso em uma solidão que ele disfarçava com ranhetices e preconceitos. Sua homofobia não era gritante, mas sutil, como o cheiro de mofo em casas antigas, um comentário aqui sobre famílias tradicionais, uma piada ali sobre modinhas estrangeiras. Ele via em Miguel, com seu lenço colorido no pescoço e postura serena, uma ameaça ao mundo que conhecia, um mundo de fado melancólico e azulejos imutáveis. O que lê aí? Alguma besteira estrangeira? Perguntou João, quebrando o silêncio com a grosseria de quem testa águas profundas. Miguel ergueu os olhos, surpreso pela abordagem direta, e respondeu calmamente: Pessoa. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E você, o que faz aqui, roubando lugares alheios? A réplica acertou em cheio, e João corou, murmurando algo sobre direitos de quem chega primeiro. Mas o gelo começou a rachar, a estação deserta, com seus bancos de ferro enferrujado e ecos de pássaros, forçava uma convivência que nenhum dos dois desejava. Horas se arrastaram como sombras alongadas, e o sol mergulhava no horizonte, tingindo o céu de laranja e púrpura, quando um grupo de passageiros, uma família ruidosa de turistas espanhóis e um casal idoso de Coimbra, invadiu o compartimento em busca de abrigo. O espaço se encolheu, vozes se misturaram em um coro caótico, e Miguel, sempre o pacificador, ofereceu seu lanche, queijos do Alentejo e azeitonas, para acalmar os ânimos. João observava, relutante, mas aceitou uma azeitona, mastigando devagar enquanto a conversa derivava para histórias de viagens. Eu venho de Évora, disse Miguel, e o casal idoso iluminou-se, a terra de templos romanos. Meu neto estuda lá, ele é especial, digamos assim. O tom hesitante da avó revelou camadas, e Miguel sorriu, reconhecendo o código sutil de famílias que navegam águas turvas. João, no canto, remexia em sua bolsa, puxando uma foto amassada, seus filhos, um deles com um braço ao redor de um amigo, pose que ele sempre interpretara como exagero juvenil. A noite caiu como um véu de veludo, estrelas pontilhando o céu sobre as colinas do Douro, e o trem ainda imóvel.
O condutor distribuiu lanternas, e o compartimento virou um círculo improvisado de contos. Miguel, encorajado pelo vinho tinto compartilhado, um porto robusto que aquecia as veias, falou de Rafael pela primeira vez naquela noite. Ele me ensinou que o amor não é uma linha reta, como os trilhos daqui, mas uma curva, cheia de desvios. As palavras pairaram, vulneráveis, e o silêncio que se seguiu foi quebrado por João, que, após um golo longo, grunhiu: amor é dever, não curvas. Minha esposa. Ela era assim, reta como o Tejo. Mas em seus olhos, um brilho fugaz traía dúvida, uma rachadura na armadura. Miguel, sentindo o momento, não pressionou, em vez disso, compartilhou uma anedota leve sobre uma viagem a Sintra com Rafael, onde a névoa os envolveu como um abraço fantasmagórico, e risadas ecoaram, dissipando a tensão como fumaça de lareira. Quando o trem finalmente rangeu à vida, já madrugada, o movimento reativou o desconforto inicial. João, agora um pouco menos hostil, devolveu o assento com um aceno relutante. Tome, rapaz. Foi uma noite estranha. Miguel assentiu, mas o verdadeiro gancho se cravou mais fundo. Ao amanhecer, em uma parada em Régua, Rafael surpreendeu Miguel na plataforma, buquê de flores silvestres em mãos, olhos brilhando como o rio Douro ao sol nascente. João, do vagão, testemunhou o reencontro, o beijo casto, as mãos entrelaçadas, e algo se quebrou dentro dele, um eco distante de memórias próprias, de um irmão perdido para a intolerância anos atrás em uma vila minhota. O trem partiu novamente, mas João ficou para trás em sua mente, carregando uma semente de mudança que germinaria devagar, como as videiras que se enroscam nas treliças do vale. Enquanto o Douro desfilava em tons de esmeralda e ouro, Miguel e Rafael conversavam em sussurros, as mãos unidas sobre o assento recuperado. Rafael, com sua energia incansável, traçava planos para o fim de semana, um passeio pelas caves de vinho em Vila Real, noites de fado em Porto onde as vozes roucas cantariam de amores impossíveis. Mas Miguel, ainda abalado pelo encontro com João, confidenciou: ele me roubou o lugar, mas devolveu algo maior, uma chance de ver que o ódio é só medo disfarçado. Rafael apertou sua mão, os olhos verdes fixos nos dele, e o amor. É o que nos move, como esse trem. João, em outro vagão, olhava pela janela, a foto do filho queimando em seu bolso, questionando pela primeira vez as muralhas que erguera ao redor de seu coração. Dias se passaram em Porto, cidade de pontes e segredos ribeirinhos, onde Miguel e Rafael se perderam em ruas de granito e azulejos azuis. Mas o destino, teimoso, entrelaçou fios novamente. João, em uma visita surpresa aos filhos, tropeçou em uma livraria na Ribeira, onde Miguel assinava posters de uma exposição de suas ilustrações, imagens de casais entrelaçados contra fundos de castelos medievais, simbolizando uniões forjadas no fogo da adversidade. O reconhecimento foi um soco: você. Do trem, gaguejou João, e Miguel, surpreso mas sereno, convidou-o para um café. Ali, sob o toldo de uma esplanada com vista para o rio, as barreiras ruíram. João confessou, voz rouca como fado: meu irmão. Ele era como você. Fugiu para Lisboa por causa de gente como eu, que calava ou julgava. Morreu jovem, sozinho, e eu carreguei isso como uma cruz. As palavras pairaram pesadas, e Miguel, com lágrimas nos olhos, estendeu a mão: o passado não define o futuro, senhor. Rafael e eu lutamos todos os dias contra sombras, mas o amor nos ilumina. Rafael, chegando naquele instante com livros de história portuguesa, juntou-se à mesa, seu otimismo uma ponte sobre o abismo. Conversas fluíram como o vinho do Douro, sobre marchas do orgulho em Lisboa, onde bandeiras arco-íris tremulavam como promessas, sobre famílias que se dividiam em Natal alentejano por causa de um beijo, sobre a beleza sutil de Portugal, terra de exploradores que cruzavam oceanos, mas ainda hesitavam em mares internos de preconceito. João ouvia, o bigode tremendo, e pela primeira vez, riu, uma gargalhada genuína, quando Rafael contou de uma briga cômica com um tio conservador em uma ceia de família. Mas o conflito não se dissolveu tão facilmente. Naquela noite, em um jantar improvisado na casa de Rafael, um apartamento aconchegante no Bonfim, com paredes cobertas de mapas antigos e fotos de viagens, João recebeu uma ligação de seu filho mais velho, revelando que o irmão mais novo, o da foto, era gay e vivia em segredo no Brasil, fugindo de julgamentos que ecoavam os de Braga. O choque foi um vendaval. João, embriagado pela revelação, confrontou Miguel e Rafael com perguntas cruas, acusações veladas de influência moderna. A mesa tremeu com tensão, pratos tilintando como sinos de alerta, e Rafael, sempre o defensor, ergueu a voz: amor não se escolhe, João. É como o fado, dói, mas liberta. Miguel, coração acelerado, interveio com calma profunda: eu sei o que é perder família por isso. Mas e se, em vez de muros, construíssemos pontes? Como as de Gustavo Eiffel aqui em Porto. O silêncio que se seguiu foi um abismo, mas João, olhos úmidos, baixou a cabeça: eu roubei seu assento porque
Vi em você o que temi no meu sangue. Desculpe. O pedido, simples e cru, foi o primeiro tijolo de uma ponte. Horas se estenderam em confissões. João falou de sua esposa, que sussurrara em leito de morte sobre amar além das regras. Miguel, de noites insones questionando sua fé católica em igrejas de Évora. Rafael, de aulas onde ensinava sobre a Inquisição, ironia cruel para um país que agora celebrava o orgulho. Ao amanhecer, com o Douro refletindo os primeiros raios, João abraçou Miguel, um abraço desajeitado, de pai arrependido, e partiu para Braga com um livro de pessoa e um convite para o Natal. Semanas viraram meses, e o outono português pintou as folhas de castanho e vermelho, como feridas cicatrizando. Miguel e Rafael, fortalecidos pela lição do trem, lançaram uma exposição em Lisboa, Curvas do Coração, ilustrações de amores que eram entrelaçados com paisagens portuguesas, o Tejo como veia pulsante, as colinas do Douro como abraços sinuosos. João, surpreendendo a todos, apareceu na inauguração, de braço dado com seu filho mais novo, que voara do Brasil para um reencontro há muito adiado. Lágrimas fluíram livremente entre quadros, e conversas com ativistas do ILGA Portugal teciam redes de apoio, desafiando o silêncio que ainda pairava em vilas remotas. Mas o verdadeiro clímax veio em uma noite de tempestade no Chiado. João, visitando Lisboa, confessou a Miguel em um café chuvoso: eu era o ladrão, mas você me devolveu minha humanidade. Meu filho. Ele te deve uma vida. Enquanto isso, a relação de Miguel e Rafael enfrentava sua própria prova de fogo, uma oferta de emprego para Rafael em Coimbra, ameaçando separá-los novamente, e quando o roubo inicial do assento como metáfora de perdas impostas. Brigas ecoaram no apartamento, palavras afiadas como facas de azulejo. Você sempre foge das raízes, acusou Miguel, e Rafael rebateu, e você se esconde no medo de perder. Mas no coração da tormenta, João, agora um aliado improvável, mediou, convidando-os para um fim de semana em Braga, terra de suas raízes. Lá, sob chuvas torrenciais que lavavam antigas mágoas, eles caminharam por romarias antigas, onde santos de pedra testemunhavam uniões improváveis. Rafael aceitou o emprego, mas com uma condição: viagens semanais, pontes construídas sobre o abismo da distância. O ano terminou em uma marcha do orgulho em Lisboa, bandeiras tremulando ao som de tambores e fado remichado, onde João marchava pela primeira vez, cartaz em mãos: amor não se roubam, se conquista. Miguel e Rafael, no centro da multidão, trocavam votos silenciosos sob o arco-íris, enquanto João, ao lado de seu filho, sentia o peso do passado se dissolver como névoa matinal. A lição do assento roubado ecoava: em Portugal, terra de saudades e descobertas, o preconceito era apenas um trilho torto, e o amor, o trem que o endireitava. A multidão na Praça do Comércio pulsava como um coração coletivo, o ar carregado de suor, confetes e o cheiro salgado do Tejo, enquanto vozes entoavam hinos de liberdade que ecoavam pelas arcadas setecentistas. Miguel, com Rafael ao lado, sentia o peito expandir com uma mistura de euforia e melancolia, euforia pela vitória simbólica da marcha, melancolia pela fragilidade de tais conquistas em um país onde o progresso dançava um fado hesitante. João, a poucos metros dali, erguia seu cartaz com mãos trêmulas, o rosto marcado por linhas que o tempo e o remorso haviam esculpido, e seu filho, Paulo, de 25 anos com olhos idênticos aos do tio perdido, apertava seu ombro em um gesto de gratidão muda. Paulo, que migrara para o Rio de Janeiro fugindo de olhares acusadores em fábricas têxteis de Guimarães, contara histórias na véspera, de carnavais brasileiros onde o amor quer era celebração aberta, contrastando com as noites sussurradas em Portugal. Após a marcha, o grupo se reuniu em um restaurante no Bairro Alto, mesas improvisadas sob luzes de corda que balançavam como estrelas urbanas. Vinhos de Dau fluíam, e conversas teciam teias entre o passado e o presente. Eu nunca imaginei marchar, admitiu João, voz baixa sobre o burburinho de guitarras de fado próximas. Mas ver vocês me fez lembrar do meu irmão, António. Ele cantava fado em segredo, voz como mel, mas o pai, nosso pai, o expulsou como um demônio. Miguel, mastigando sardinha assada, sentiu um arrepio. Minha mãe em Évora ainda reza por mim, como se eu fosse uma doença. Mas as cartas dela agora vêm com fotos de netos imaginários, um jeito dela de sonhar com aceitação. Rafael, sempre o historiador, interveio: é como a restauração de 1640, Portugal se libertou do jugo, mas cicatrizes demoram séculos a sarar. A noite avançou em confissões, risos e silêncios cúmplices, mas uma sombra pairou quando Paulo revelou planos: voltar ao Brasil, mas com uma condição: levar João para uma visita, confrontar as raízes juntos. João empalideceu, o garfo parando no ar: eu não sei se aguento ver a casa onde tudo começou. O conflito irrompeu sutilmente, como uma brisa que vira vendaval. Miguel defendeu a jornada, Rafael questionou o timing, e tensões antigas borbulharam. Não force o que não está pronto, disse Rafael a João, e quando dúvidas próprias sobre o emprego em Coimbra. Miguel, ferido pela implicação de impaciência,
retirou-se cedo, deixando o grupo em um silêncio cortante. Na manhã seguinte, Lisboa acordava enevoada, o Tejo lambendo os cais como um amante relutante. Miguel caminhava sozinho pelo terreiro do Paço, o celular vibrando com mensagens de Rafael: "Desculpa, amor. O medo nos separa mais que o ódio." Mas o Hugo do dia veio inesperado, uma ligação de um curador de arte em Porto, convidando Miguel para uma residência de 3 meses em uma galeria no Palácio da Bolsa, tema Identidades Escondidas. A notícia era um sonho, exposição solo, visibilidade, mas colidia com a instabilidade de Rafael em Coimbra. Correndo de volta ao hotel no Rossio, Miguel encontrou Rafael na cama, olhos vermelhos de insonia. "Eu recusei o emprego. Não por você, mas por nós." O abraço que se seguiu foi feroz, lágrimas misturando-se a promessas, mas o dilema persistia. A residência exigia presença total, e Porto, com suas pontes, simbolizava tanto união quanto distância. João e Paulo, hospedados em um albergue modesto na Mouraria, enfrentavam seu próprio vendaval. Uma caminhada pelas ruas íngremes levou-os a uma capela onde António, o irmão, cantara pela última vez. João parou na porta, o sino quando como um lamento. Aqui ele me pediu para fugir com ele. Eu disse não, covarde que era. Paulo, voz embargada, apertou seu braço. "Agora é a hora, pai. Vamos ao Brasil, não para fugir, mas para curar." O momento, cru e exposto, foi o catalisador. João, dialando o telefone com mãos úmidas, comprou passagens para o Rio, um ato de redenção que o deixou exausto mas leve. Enquanto isso, em Porto, a residência de Miguel começava sob chuvas de novembro que tamborilavam nos vitrais do palácio. Suas ilustrações ganhavam vida, casais que posando como heróis de épicos camnianos, fundos de azulejos rachados simbolizando almas partidas e recompostas. Rafael, optando por freelance em história online, mudava-se temporariamente para Porto, o apartamento minúsculo no Ribeira tornando-se ninho de noites criativas e discussões acaloradas. "Você brilha aqui", dizia Rafael, traçando as tatuagens de Miguel à luz de vela. Mas o conflito interno de Miguel fervia, a exposição atraía críticas conservadoras em jornais de província, ecos de decadência moral que o faziam questionar se valia a pena expor o coração. O reencontro com João veio em dezembro, durante uma prévia da exposição. João, de volta de uma viagem curta a Braga para arrumar papéis, apareceu com Paulo, trazendo um fado gravado por um artista local, uma canção sobre amores proibidos nas margens do Douro. Para a abertura, disse João, olhos evasivos. A emoção no ar era densa, e após o evento, em uma taberna ribeirinha, João surpreendeu: "Eu contei à minha família em Braga. Sobre Paulo, sobre António." Houve gritos, mas também lágrimas. É um começo. Miguel, tocado, ergueu uma taça, às curvas que nos levam para casa. Mas o clímax se aproximava como uma maré alta. Na véspera da abertura oficial, um grupo de manifestantes conservadores, inspirados por um padre radical do interior, cercou a galeria, cartazes com cruzes e slogans de família tradicional. A tensão escalou quando um deles reconheceu João entre os apoiadores: "Traidores. Você, de Braga, defendendo sodomia." João, coração disparado, enfrentou o homem: "Eu era como você, cego. Mas o amor do meu irmão merecia mais que ódio." A briga verbal virou empurrões, polícia chegou, e Miguel, vendo tudo da janela, sentiu o pânico de flashbacks, uma agressão em Évora anos antes, hematomas que Rafael curara com beijos suaves. Rafael, agindo por instinto, desceu às ruas, posicionando-se entre João e o agressor: "Basta. Portugal é de todos, dos que amam nas sombras ou à luz." A multidão de apoiadores da exposição inchou, vozes unindo-se em um coro que dispersou os átaros como fumaça. Naquela noite, feridas abertas foram enfaixadas, João ganhou um hematoma no queixo, mas uma amizade forjada no fogo. Miguel e Rafael, abraçados no palco da abertura, dedicaram a exposição às lições roubadas que se tornam tesouros. O salão, lotado de aliados, de ativistas a curiosos tocados, aplaudiu sob lustros de cristal, e pela primeira vez, Miguel sentiu que o assento do trem fora apenas o prólogo de uma epopeia maior. O inverno português abraçava Porto com um manto de geada fina, as pontes do Douro reluzindo como veias de prata sob um céu cinzento que prometia neve rara. A exposição de Miguel tornara-se sensação, artigos no Público e no Jornal de Notícias debatendo arte que era como espelho da nação, mas o sucesso trazia seu preço, noites insones para Miguel, assombrado por e-mails anónimos de ódio, e para Rafael, uma oferta tentadora de uma universidade em Lisboa, revivendo o espectro da separação. João, agora um pilar improvável, ligava semanalmente de Braga, atualizando sobre progressos familiares, jantares tensos onde Paulo falava abertamente, e uma irmã mais nova que, secretamente, namorava uma mulher em Viana do Castelo. "Estamos construindo, devagar", dizia João, voz mais suave, como vinho decantado. Uma tarde de janeiro,
enquanto Miguel esboçava em seu estúdio no palácio, linhas fluídas de corpos entrelaçados contra muralhas de óbitos, um mensageiro entregou um pacote sem remetente, uma carta amarelada, caligrafia trêmula, de um primo distante de António, o irmão de João. Ele me pediu para guardar isso para você, caso o destino nos unisse, escreveu o remetente. Dentro, diários de António, páginas cheias de versos sobre amores não correspondidos em tabernas do Minho, desenhos de mãos dadas sob chuvas de outono, e uma confissão final: meu irmão João é bom, mas cego, diga-lhe que o perdoei antes de partir para Lisboa. As palavras acertaram Miguel como um raio, e ele correu para compartilhar com Rafael, que, lendo em voz alta a lareira crepitante, chorou pela primeira vez na frente de amigos. O conflito se intensificou quando Rafael aceitou a oferta em Lisboa, argumentando: é carreira, amor. 2 horas de trem, nada comparado ao que superamos. Miguel, ferido pela repetição de ausências, explodiu em uma discussão que ecoou pelas ruas empedradas: sempre o trabalho primeiro. Como o assento roubado, você me deixa vazio de novo. Rafael, olhos flamejantes, rebateu: e você? Se esconde na arte para não enfrentar o real, como eu fiz com a história. A porta bateu, e Rafael partiu para o sul no trem da meia-noite, deixando Miguel com os diários de António como única companhia. João, sentindo a turbulência por uma ligação chorosa de Miguel, agiu, dirigiu de Braga a Porto sob nevasca, batendo à porta do estúdio às 5 da manhã. Eu sei de perdas, disse, oferecendo chá fumegante. Minha esposa partiu assim, por orgulho bobo. Não deixe o amor ser roubado por medos. As horas se estenderam em conselhos crus. João, com sua sabedoria de engenheiro, traçou planos para reconciliação, cartas diárias, fins de semana alternados, e uma viagem conjunta a Évora para Miguel enfrentar sua família. Inspirado, Miguel escreveu para Rafael: volte não por mim, mas por nós. As curvas do Tejo nos unem. Dias depois, em uma estação de Coimbra sob sol tímido, o reencontro foi um turbilhão. Rafael desceu do trem com malas e um buquê de estevas, flores silvestres do Alentejo. Eu recusei de novo, confessou. Lisboa é glória, mas você é lar. O beijo, sob olhares curiosos de passageiros, selou a paz, mas o destino girava outra roda. Paulo, de volta do Brasil, anunciou casamento com seu parceiro carioca, convidando todos para uma cerimônia em Lisboa, uma fusão de samba e fado que desafiaria tradições. A primavera irrompeu com pétalas de amendoeira flutuando como confetes no ar de Lisboa, e a cerimônia de Paulo e Lucas, um artista de rua com tatuagens de samba, aconteceu no mirador da Senhora do Monte, vista panorâmica para a cidade de 7 colinas. João, de terno novo e gravata colorida em homenagem ao arco-íris, caminhou com o filho ao altar improvisado, olhos úmidos enquanto um padre progressista de Santarém abençoava a união. Miguel e Rafael, padrinhos, trocaram votos privados durante a recepção: que nosso amor seja ponte, não abismo. Mas o que inesperado veio na dança. João, convidado por uma prima de Lucas, uma lésbica de Setúbal, girou desajeitado no salão, rindo de sua própria rigidez, um vislumbre de cura pessoal. Enquanto o verão se aproximava, com festas de São João em Porto enchendo as ruas de martelinhos e sardinha assada, Miguel recebeu uma proposta bombástica: expandir a exposição para o Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa, integrando obras que eram com peças renascentistas portuguesas. É revolucionário, disse o curador, mas exigia meses de imersão, colidindo com planos de férias no Algarve com Rafael. O dilema reacendeu faíscas: arte ou nós? Questionou Rafael em uma briga à beira-rio. Miguel, e quando lições de João, respondeu: ambos. Como António equilibrou fado e segredos. João, agora voluntário em um centro LGBTQ+ em Braga, mediou novamente, convidando o casal para um retiro em um mosteiro restaurado no Gerês, onde monges franciscanos modernizavam votos de tolerância. Lá, sob cascatas e neblinas ancestrais, meditações revelaram camadas. Miguel admitiu o medo de sucesso significar perda de raízes, Rafael, culpa por ambições que o faziam parecer fugidio. A reconciliação veio em uma caminhada ao pôr do sol, mãos dadas sobre musgo úmido: somos o trem que não para. O outono trouxe o lançamento em Lisboa, salões barrocos e quando com debates acalorados, mas também aplausos de figuras inesperadas, incluindo o primo de António, que doou os diários para o museu. João, orgulhoso, discursou brevemente: eu roubei um assento, mas ganhei uma família. Enquanto flocos de neve prematura dançavam no pátio, Miguel e Rafael, exaustos mas plenos, sussurraram planos: uma casa em Sintra, onde névoas se esconderiam e revelariam amores. Mas o destino, como as marés de Sagres, não cessa de surpreender. Em uma noite de novembro chuvosa, enquanto Miguel e Rafael pintavam paredes em sua nova casa nas encostas de Sintra, tons de azul Tejo e verde Douro, uma batida na porta revelou um mensageiro com uma carta selada, de um advogado em Évora, informando que a mãe de Miguel, viúva recente, deixara-lhe a casa familiar, com uma condição: uma visita para conversar de coração aberto.
O peso caiu como uma avalanche. Évora, terra de mágoas, onde jantares de Páscoa viravam julgamentos silenciosos. Ela sabe de nós? Perguntou Rafael, voz tensa. Miguel, pálido, murmurou, agora, sim. A exposição foi noticiada lá. A viagem ao Alentejo foi um calvário de estradas poeirentas e memórias amargas, o carro alugado sacolejando como o trem fatídico. Chegando à casa de adobe branco, com vinhedos circundando como sentinelas, a mãe de Miguel, Dona Isabel, de 60 anos com lenço na cabeça e olhos cansados de viúva, esperava na varanda, mãos entrelaçadas sobre um rosário. O abraço inicial foi rígido, cheirando a lavanda e arrependimento, e o jantar, sopa de cação e pão alentejano, esticou-se em horas de silêncios pontuados por perguntas. Ele te faz feliz, esse Rafael? Miguel, coração na garganta, assentiu, descrevendo noites de risos em Porto, viagens a tomar onde castelos medievais inspiravam contos de heróis que er. Dona Isabel ouviu, lágrimas escorrendo em sulcos profundos. Eu rezei contra, filha. Medo do que diriam na missa. Mas seu pai. No leito de morte, disse, deixa o menino amar como Deus quis. A revelação quebrou o gelo, mas o conflito veio à tona quando tias conservadoras invadiram a casa no dia seguinte, vozes altas sobre pecados modernos. Uma delas, prima de Dona Isabel, apontou o dedo para Rafael, vocês envergonham o sangue. Rafael, contendo fúria, rebateu com fatos históricos, amores entre cavaleiros templários em Sor, tolerados em sombras monásticas. Miguel interveio, voz firme, o sangue é amor, não ódio. A discussão escalou para gritos, pratos voando como uma zarabanda alentejana, e Dona Isabel, em um ato de coragem inédita, defendeu os filhos do coração, saiam. Minha casa é de paz agora. A crise culminou em uma reconciliação familiar forçada, mediada por um padre local que, tocado pela exposição de Miguel, pregava sobre o amor que multiplica pães e peixes. Tias saíram cabisbaixas, e Dona Isabel, abraçando Rafael como um genro, sussurrou, fique para o Natal. Tragam João, ouvi falar dele, o homem que mudou. Enquanto isso, em Braga, João enfrentava sua própria maré, uma carta de um antigo colega de trabalho, revelando que António tivera um amor em Lisboa, um poeta que nunca soubera do irmão homofóbico. A notícia abalou João, levando-o a uma viagem solitária à capital, onde encontrou o poeta em uma casa de fado no Alfama, um homem idoso com viola nas mãos, olhos que ainda brilhavam com saudade. O encontro foi um vendaval emocional. Canções de António ecoaram nas paredes caiadas, e João, ajoelhado, pediu perdão pelo irmão ausente. O poeta, perdoando com graça de quem sobreviveu à ditadura salazarista, disse, o amor dele era luz, o seu ódio, só sombra passageira. Inspirado, João convidou o poeta para o Natal em Évora, sendo laços improváveis. Miguel e Rafael, recebendo a notícia por telefone, riram entre lágrimas, o trem nos conectou a todos. O Natal em Évora foi um mosaico de milagres, a casa familiar, outrora prisão de silêncios, encheu-se de vozes, Dona Isabel cozinhando bacalhau à brás, João contando anedotas de Braga, Paulo e Lucas chegando de Lisboa com presentes de samba, e o poeta de Alfama entoando fados que faziam as estrelas pescarem. Mas o clímax veio à meia-noite, sob um céu de constelações alentejanas, ao redor da lareira, confissões fluíram como vinho de reguengos. João revelou planos para um memorial a António em uma praça de Braga, Miguel anunciou uma nova série de ilustrações sobre famílias que eram no Alentejo, Rafael, aceitando um cargo híbrido em Évora para uma universidade local, selou sua permanência no Sul. No ano novo, fogos sobre o aqueduto da Água de Prata iluminaram promessas, mas uma surpresa final, Dona Isabel, tremendo de emoção, entregou a Miguel um álbum antigo, fotos de infância onde ele posava com um amigo especial da escola, um menino que fugira para Faro anos depois. Eu via, mas negava, confessou ela. O ciclo se fechava, e enquanto o grupo brindava, Miguel sussurrou a Rafael, do assento roubado ao coração reconquistado. A primavera de 2026 desabrochou em Sintra com orquídeas selvagens e névoas que beijavam os palácios, e Miguel e Rafael, agora ancorados em uma rotina de criação compartilhada, lançavam um livro ilustrado, Trilhos do Coração, contos de amores que eram inspirados em rotas portuguesas, de Lisboa a Porto, Évora a Braga. O lançamento em uma livraria no Chiado atraiu multidões, incluindo jornalistas que sondavam a jornada de superação. Mas sob a euforia, tensões borbulhavam. Rafael, mergulhado em pesquisas sobre a Revolução dos Cravos e seu impacto na liberdade sexual, questionava se o livro romantizava demais o passado. Precisamos de dentes, disse ele em uma discussão noturna, não só flores. Miguel, defensivo, rebateu, a arte cura, não morde. João, visitando de Braga como memorial a António em fase final, uma escultura de mãos entrelaçadas em bronze, financiada por doações locais, mediou em um jantar no Time Out Market. Eu mordo ainda, rapazes. Mas aprendi que flores curam as marcas. Sua presença, agora constante como um tio postiço,
ancorava o casal, mas o conflito escalou quando um crítico no Expresso acusou o livro de propaganda soft, reacendendo dúvidas em Rafael, e se eu estiver traindo a história a outro sala. Miguel, ferido, isolou-se em Sintra, esboçando furiosamente castelos em ruínas como metáforas de corações partidos. Hugo veio em uma feira literária em Coimbra. Paulo, agora ativista transnacional entre Portugal e Brasil, apresentou um painel sobre diáspora queer, convidando Rafael como debatedor. Lá, sob arcos manuelinos da universidade, Rafael confrontou suas inseguranças ao vivo, debatendo com um académico conservador: a revolução libertou corpos, mas almas ainda lutam. Aplausos ecoaram, e Miguel, na plateia, sentiu orgulho misturado a alívio, o equilíbrio encontrado. Eles se reconciliaram em um jardim botânico, beijos sob magnólias, nós mordemos e florescemos juntos. Enquanto isso, Dona Isabel, em Évora, iniciava seu próprio capítulo, juntando-se a um grupo de mães de LGBTQ+ em Beja, sendo redes de apoio em vilas onde o silêncio ainda reinava. Sua primeira reunião, em uma casa de chá com vista para planícies infinitas, foi tensa, olhares céticos de viúvas como ela, mas quando compartilhou a história de Miguel, lágrimas uniram o círculo. Meu filho me ensinou a rezar pelo amor, não contra ele, disse, e o grupo cresceu, plantando sementes de mudança no solo árido do Alentejo. João, por sua vez, enfrentava um vendaval pessoal. O poeta de Alfama, agora amigo próximo, revelou uma doença terminal, pedindo que João gravasse memórias de António para um podcast sobre fado queer. As sessões em um estúdio no Bairro Alto foram catárticas, João cantando trechos roucos, voz quebrando em versos sobre saudades. Mas o conflito irrompeu quando familiares remotos de Braga souberam, inundando-o com ligações acusadoras: você enlouqueceu, honrando sodomia. João, exausto, quase desistiu, mas uma visita de Miguel e Rafael, trazendo os diários de António, reacendeu a chama. Sua voz é a ponte que ele não teve. O verão os reuniu no Algarve, praias de areia dourada e falésias vermelhas como corações expostos. Uma casa alugada em Lagos abrigou o grupo ampliado, Dona Isabel cozinhando cataplana, Paulo e Lucas dançando samba ao pôr do sol, o poeta entoando fados à fogueira. Mas o clímax veio em uma caverna marinha, e quando com ondas, João, enfrentando o mar como metáfora de abismos internos, confessou ao poeta: eu te invejo, amor sem medo. O poeta, fraco mas sábio, respondeu: medo é o ladrão real, o amor, o assento que ninguém rouba. Outono trouxe o podcast ao ar, episódios viralizando em plataformas, tocando corações em vilas remotas. Miguel e Rafael, inspirados, adaptaram o livro para teatro, uma peça em Porto, com atores que eram encenando cenas do trem fatídico. Ensaios foram intensos, diálogos cortantes revelando inseguranças. Rafael temia o palco expor sua vulnerabilidade, Miguel, que a arte diluísse a dor real. João, assistindo a uma prévia, aplaudiu: é vivo, como nós. O inverno retornou com ventos do norte uivando pelas ruas de Porto, e a estreia da peça no Teatro Nacional São João foi um furacão, lotação esgotada, críticas mistas elogiando a crueza emocional, mas protestos isolados na porta, cartazes de decadência cultural. Dentro, sob luzes quentes, Miguel e Rafael assistiam da primeira fila, mãos suadas entrelaçadas, enquanto atores reviviam o roubo do assento, um homem rígido invadindo o espaço de outro, tensão palpável como arantes da tempestade. João, na plateia com Dona Isabel e Paulo, sussurrou: é minha história também, e quando o ator interpretando João confessava preconceitos, lágrimas escorreram coletivas. Mas o verdadeiro vendaval veio pós-estreia. Um produtor de cinema em Lisboa, impressionado, ofereceu adaptação para filme, com locações em todo Portugal, de trens do Douro a praias do Algarve. A notícia era um sonho, mas colidia com vidas. Miguel hesitava, temendo expor mais. Rafael via a oportunidade para educar nacionalmente. A discussão em casa, à luz de velas tremulantes, escalou: você quer fama ou nós, acusou Miguel. Rafael, ferido, quer legado, como o de António. Portas bateram, e Rafael partiu para uma conferência em Faro, deixando Miguel com ecos da peça. João, sentindo o abalo por uma mensagem desesperada, convocou uma intervenção, reuniu o grupo em Évora, na casa agora transformada em centro comunitário, salas com arco-íris e workshops de arte queer. O filme é ponte, não abismo, argumentou João, enquanto Dona Isabel servia chá de ervas. Paulo, prático, listou prós, visibilidade para o memorial de António. O poeta, em vídeo gravado do hospital, adicionou: conte nossa história, é fado que liberta. Convencido, Miguel ligou para Rafael em Faro: façamos juntos. Do trem ao ecrã. A produção começou na primavera, filmagens em um trem real cortando o Douro, atores imersos em workshops com Miguel e Rafael. Conflitos surgiram, diretores querendo drama exagerado, atores lutando com papéis vulneráveis, mas o casal navegou, Rafael consultando história para autenticidade,
Miguel ilustrando storyboards. João teve um cameo, o passageiro homofóbico, sua performance crua arrancando prémios em festivais internos. Dona Isabel, visitando o set em Évora, chorou ao ver cenas de família, é cura em movimento. O clímax da produção veio em uma locação no Gerês, chuvas torrenciais atrasando takes, equipe isolada em um hotel de montanha. Ali, sob trovões, Rafael propôs a Miguel, anel simples de prata com ondas gravadas, joelhos no tapete úmido, case comigo, nas curvas e retas. Lágrimas misturaram-se à chuva, e sim ecoou como sino franciscano. O grupo celebrou com vinho local, João brindando, do roubo ao sim, lição eterna. O filme estreou no Festival de Cinema de Lisboa, Salão do Éden lotado, aplausos como ondas do Atlântico. Críticas chamaram-no hino que era português, e na after-party no Tejo, com fogos refletindo na água, João abraçou todos, eu aprendi a não roubar, só dar. Paulo e Lucas anunciaram a adoção, Dona Isabel sorriu com netos em mente, o poeta, milagrosamente estável após tratamento, entoou um fado final. Anos depois, em uma Sintra florida, Miguel e Rafael, casados em cerimônia íntima no Palácio da Pena, olhavam para o horizonte, o trem da vida seguia, assento recuperado, lições gravadas em corações. Portugal, com suas saudades e glórias, testemunhava, o amor vence, não por força, mas por persistência.